A gente continua a nossa série sobre os coletivos de São Paulo. Rádio CBN, ZYK 695, AM 780 kHz, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. E na internet, www.cbn.com.br. CBN São Paulo. Apresentação, Fabiola Cidral. Coletivos SP. Oferecimento Via Business School, a melhor escola de negócios. A nossa cidade completa 463 anos no próximo dia 25 de janeiro. Tem tanta história para contar, mas tem muita história ainda para escrever. Uma história que não é escrita com uma única pessoa, e sim de mãos dadas, em coletivos. É por isso que nas comemorações do aniversário da cidade de São Paulo, o CBN São Paulo resolveu trazer aqui para o estúdio pessoas que resolveram dar as mãos para conseguir transformar essa cidade. Pessoas que têm sonhos, que não ficam apenas sonhando, mas que colocam a mão na massa. E quando a gente une forças, como é mais fácil você realizar esses sonhos? E até mesmo estimular as pessoas que estão ao nosso lado. Então é por isso que a gente aqui, nesta e na próxima semana, escuta, ouve, comenta sobre os coletivos, pessoas que vêm transformando São Paulo. Já falamos aqui sobre coletivos de moradia. Ontem vieram aqui o pessoal da Casa da Gente, que é uma residência coletiva. Já conversamos aqui com pessoas que falam sobre meio ambiente, sobre saúde. E hoje a gente vai falar sobre pessoas que colocam verdadeiramente a mão na massa. É o Ecomakers, um coletivo que surgiu há mais ou menos um ano e que não tem limites não, você pode pensar em tudo aí que você mesmo pode fazer e faça. É por isso que a gente recebe hoje para entender um pouquinho sobre o que é o Ecomakers, Danilo Conte aqui ao meu lado. Bom dia, Danilo. Bom dia. A Clara Massotti. Bom dia, Clara. Bom dia. E o Benito Rizzi. Olá, Benito. Bom dia. Bom dia, querida. Claro, o que é o Ecomakers? É possível definir esse coletivo tão amplo? Então, a Ecomakers a gente é um coletivo de pessoas com as mais variadas formações e as mais variadas atividades, e que a gente começou a interagir e a fazer projetos juntos, e de repente a gente percebeu que o nosso maior ativo era o fazer. Que a gente gostava de fazer e que a gente trocava e que as nossas habilidades se complementavam e a gente podia multiplicar todos os nossos talentos. E então a gente tem algumas frentes de atuação, mas a nossa base é mesmo a sustentabilidade, perdão. Que vem do eco até, né? Sim, do eco. Então a questão da permacultura, do equilíbrio, da gente trabalhar em harmonia com os recursos. E a questão do movimento maker, que é a nossa paixão também, que é a questão do fazer, de retornar aos ofícios, de pôr a mão na massa e de realizar. Faça você mesmo, né? Realize seus sonhos. E sabe o que eu achei bacana? Porque quando você vai buscar sobre o Ecomakers, eles começaram focados mesmo na marcenaria. E eu acho que é bem simbólico isso, né, Danilo? Porque você ali pegar madeira, você montar os bancos, você criar essas estruturas físicas, eu acho que fica mais palpável essa história desse movimento Makers. Ajuda? Sim, sim. Sabe, Fabiola, quando eu comecei a fazer os primeiros produtos, as primeiras peças de marcenaria, quando eu concluí, assim, é uma satisfação, assim, quando a gente consegue fazer alguma coisa e a gente sente o resultado disso, assim, as pessoas gostam, a gente se sente feliz, a gente sente harmonia com a gente mesmo, assim, né? Eu acho que a essência do movimento maker é esse. A gente colocar em prática aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem vontade. No meu caso, veio da marcenaria, veio dessa minha paixão pela natureza, pela vontade de trabalhar com recursos de baixo impacto e trabalhar a arte e trabalhar a questão do design como ferramenta para transformar a sociedade, transformar as pessoas. Eu trabalhei também com geração de renda, então eu lidei com pessoas que
lido ainda, né, com pessoas que fazem isso porque gostam, porque precisam e que é uma coisa que eu curto mesmo. Que eu acho que é a essência do coletivo, né? Eu acho que o Benito está aqui, o Benito também trabalha um pouco com comunicação, né? É publicitário, não é isso, Benito? Isso mesmo. Eu acho que a questão desse coletivo, a essência do coletivo é esse desejo de mudar, não é? Essa é a base, Benito? Exatamente, é isso mesmo. Quer dizer, a gente se juntou, a princípio, porque nós compartilhamos valores, princípios e quando nós nos juntamos, nós vimos a capacidade de realmente criar um impacto na sociedade, no nosso entorno, na cidade, no mundo como um todo, né? Sem querer soar muito presunçoso. Mas quando a questão do coletivo, o que é mais legal no coletivo, eu já estou há bastante tempo na minha profissão primeira, e o que me atraiu muito mais no coletivo foi justamente essa coisa de que você acaba se juntando em torno de valores. E aí você tem gente com formações completamente diferentes e que trazem cada um a sua contribuição, todos aprendem e o resultado disso é simplesmente maravilhoso, porque a gente vê como a gente pode realmente trazer inovação, pode modificar as coisas ao nosso redor. É bem legal. Bom, como é que funciona hoje o Ecomakers? Assim, qual é a rotina de vocês? Vocês têm rotinas de reuniões? O que a gente pode dizer que o coletivo faça exatamente? A gente tem sim uma rotina de reuniões. A gente tem um espaço, que é inclusive um espaço compartilhado no Bom Retiro, do qual a gente faz parte, que é a Fazedoria. Então, é um galpão bem grande, onde a gente tem a nossa estrutura de marcenaria, mas também é um coworking para a gente poder trabalhar junto. Tem membros do grupo que dão aula de yoga, fazem comida lá. Então, é um lugar mesmo que a gente tem como nosso hub de trabalho. E a gente tem a nossa rotina de reuniões, a gente promove eventos. Então, uma vez por mês a gente faz o Sabadoria, que é um evento que reúne as nossas paixões. Então, a gente tem feira de produtores locais, comida de verdade, feita por pessoas que estão engajadas nesse movimento também, atividade para criança, show, que é a arte, que é uma coisa que a gente ama também. A gente tem gestores culturais no grupo. E além dessas coisas, a gente tem as oficinas também, que nesses eventos, inclusive, a gente faz. Então, a gente fez oficinas super legais de coisas que você pode fazer na sua casa. Então, carimbo de parede, móvel, como decorar a sua casa, como recriar a partir das coisas que você tem na sua casa, com pallet, mobiliário. E isso é o que a gente tem feito, assim, com maior, que é a nossa grande paixão. Bom, e ontem eu recebi até uma mensagem de um ouvinte falando assim: poxa, eu fico tão apaixonada de ouvir esse pessoal aí de coletivos, mas como é que eles fazem para ganhar a vida, hein? Isso, e aí fica essa dúvida às vezes, né? Porque é um trabalho voluntário, mas vocês também visam fazer disso uma profissão, um negócio? Porque a gente vê hoje muitos jovens envolvidos nesses coletivos, né? E que, de repente, daí pode sair um campo de trabalho. Como é que é na tua vida, Danilo, da Clara e do Benito também? Os coletivos, assim, na verdade, na minha compreensão, né? Eles não têm, assim, um formato tradicional, institucionalizado, que funciona dessa forma aqui, não tem um padrão, né? Porque os eventos que são feitos são gratuitos, né? Sim. Ou às vezes são valores bem simbólicos. Vocês não ganham dinheiro com o coletivo. O objetivo não é esse, ou é? Inicialmente, não. Eu penso que não. Inicialmente, eu acho que essa é a grande sacada, assim, dos coletivos, né? A gente está saindo de um momento onde a gente era as pessoas especializadas, né? Sei lá, o cara é arquiteto, urbanista e faz um trabalho específico. E a gente começa a generalizar mais. A gente tem acesso à informação, acesso a uma série de ferramentas e mecanismos que a gente pode trabalhar isso, e a gente quer colocar em prática e se unir em torno de valores que não necessariamente são para gerar dinheiro em si, né? Então, inicialmente, para a gente começou nas nossas horas vagas, nos nossos momentos que, vamos agora fazer uma coisa que a gente gosta, né? E a gente começou a aprender um com o outro e começamos a colocar isso em prática, né? É claro que a gente tem um ano aí, se for contar a nossa experiência, é mais tempo, mas de um ano para cá a gente já conseguiu viabilizar algumas coisas para gerar recursos. Mas você tem uma profissão à parte, não? Eu tenho uma profissão, eu sou designer gráfico e sou designer de produtos também. Tá, né? E a Clara também tem uma profissão? Sim, também. Sou jornalista, trabalho com produção de conteúdo
Aham. E, assim, o que eu acho mais legal desses coletivos é que as pessoas, elas conseguem se juntar em torno de valores. E começam a agir, eu acho que talvez um pouco mais com o coração. E isso pode sim virar um meio de vida. Quantos coletivos a gente conhece que hoje são pessoas que viajam, que dão palestras, que participam de eventos, porque elas estão fazendo coisas que fazem mais sentido e coletivamente a gente se coloca aqui na maior como amadores. A gente sempre aprende um com o outro, a gente sempre tem a possibilidade de ir além do que a gente originalmente acha que é o nosso potencial. E eu acho que isso é uma micro-revolução. Eu acho que isso é uma coisa que pode mudar o mundo, de verdade, assim. E você acha que já vem transformando São Paulo? Porque eu escolhi esse tema nesse aniversário de São Paulo. Cada ano a gente escolhe aqui um tema. E eu quis falar sobre os coletivos porque vem me impressionando o trabalho dos coletivos de São Paulo. Você acha que a gente já conseguiu mudar alguma coisa na cidade com a existência desses grupos? Eu tenho certeza disso. Eu acho que é bem visível. Eu acho que todo mundo que quiser pode se engajar em algum coletivo. Normalmente as estruturas são bem abertas, todos podem participar. A gente mesmo tá lá no espaço que a gente ocupa, quem quiser chegar e conhecer. Então, eu acho que sim, eu acho que a nossa cidade já está, como tantas outras metrópoles, tantos outros lugares do mundo, eu acho que isso já está bem visível aí na nossa cidade. Tem gente que fica falando aqui, porque coletivos parece que se refere a alguma coisa mais à esquerda. Tem alguma coisa a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, tenho, Benito? Só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, tem um ouvinte que fica mandando bastante mensagens sobre isso. Estamos na Venezuela, falando que, achando que os coletivos têm a ver com isso, quando que na verdade é um grupo de pessoas que quer mudar alguma coisa e não tem nada, nenhum teor político. Tem alguns que até tem, mas outros não. Não, de jeito nenhum. No nosso caso, por exemplo, não. E você ainda há pouco trouxe a coisa de viver disso. A nossa ideia é viver disso. Eu, por exemplo, já estou na profissão há muito tempo e eu já tive uma opção de situações onde eu trabalhava com gente que não tinha nada a ver comigo. Quer dizer, o nosso coletivo, por exemplo, ele partiu disso. Quer dizer, para mim, por exemplo, eu queria trabalhar com gente que pensava como eu, né, que gostava das coisas que eu gostava e pessoas das quais eu gostava, com as quais eu gostava de estar e que sabia que tinham coisas para me ensinar e para as quais eu poderia eventualmente ensinar coisas. E o coletivo, de fato, ele não tem. Eu sei que, por exemplo, por conta até dessa coisa que você citou da Venezuela, porque tem essa coisa dos coletivos, pode haver essa associação, mas ela é completamente errônea. No caso dos coletivos de São Paulo, por exemplo, em geral, né? São pessoas que se juntam para fazer uma coisa de uma forma diferente. É uma nova forma de organizar a coisa do trabalho conjunto, e trazer uma visão que ela é muito mais uma visão de fazer o que se gosta, o que se quer fazer, o que se ama fazer. Quando a Clara falou de amador, isso é uma coisa que sempre me ocorre, né? Nós somos amadores porque nós somos aprendizes eternos, todos, né? Somos fazedores e somos aprendizes eternos. E a questão de que a gente faz o que ama mesmo, quer dizer, por exemplo, a gente está junto porque a gente quer estar junto. E a gente quer fazer disso, sim, um meio de vida, porque nós acreditamos que é possível, sim, inovar também nisso. Que legal. E é muito honesto e é muito bacana isso, porque às vezes a gente quer esconder que a gente quer ganhar dinheiro e quer viver disso, e não é desonesto, não é desonesto você querer fazer o certo, você querer unir forças para isso. Olha, e a boa notícia é que o pessoal do Ecomakers estará lá presente conosco no dia 25 de janeiro, eles estão aí organizando a tenda para a troca de artes e talentos. A gente vai ter espaço lá, Clara, pra gente até deixar para os nossos ouvintes. Os ouvintes que quiserem levar lá seus talentos e suas artes, o que eles podem levar exatamente para trocar? Olha, a gente é dessa cultura maker, então assim, tudo que você faz e que você considera que tenha esse valor seu. Quadros, artigos de crochê, tricô, escultura. Sabe aquela coisa que você faz e que você queria tanto mostrar para as pessoas? Até os bolinhos, né? Você gosta de bolinhos. Cozinhar, adorei. Você faz um pão de fermentação natural, chiquérrimo. Leva um pão, leva um biscoito, de repente aí você troca. Aí uma pessoa vai levar um crochê, você troca por um biscoito por um crochê. E a gente vai ter também lá pequenas oficinas ali. Na verdade, não oficinas, né, Benito? Mas pessoas que. O pessoal dos makers, lá, os makers, estarão presentes fazendo algumas artes ali, não é isso? Isso, mostrando, né? A ideia não é tanto ensinar como numa oficina, mas muito mais mostrar que todos podem, todos são makers, todos podem fazer. E há coisas, habilidades que as pessoas têm e que elas, na verdade, não descobriram ainda, simplesmente porque elas não se colocaram nessa situação. Tá. Então, nós vamos ter algumas atividades lá mostrando justamente
esse lado, né? E tentando, inclusive, instigar as pessoas a essa nova visão, Tá. né, de que elas são fazedoras e que elas têm talentos, que podem trazer coisas super legais e trocar e doar. E a gente vai ter enfim. também um painel, né, Danilo? A gente vai ter um painel lá de troca de talentos. Então, por exemplo, você que tem... Eu tenho aqui ouvintes que já mandaram, querem dar aula de teatro, aula de música. A gente vai ter um painel lá de procura-se e doa-se, né? Então, por exemplo, uma pessoa vai lá, leva um papelzinho, ou a gente vai ter um papelzinho, a pessoa escreve na hora, dando contato, né? Isso, a gente vai montar o sistema lá como um sistema de classificados, assim, classificados de troca, né? De Legal. serviços. Então, vai ter lá a oferta e a procura. Então, a gente vai poder saber o que a gente precisa e oferecer. E a ideia é que as trocas não precisem acontecer necessariamente no local, né? Que possam acontecer depois. Mas se acontecer no lugar vai ser ótimo, é isso que a gente quer. Gente, olha, parabéns pelo trabalho de vocês. E eu aqui como a voz também do CBN São Paulo e eu acho que um pouco da cidade, agradecer por esse empenho e esse sonho de querer transformar, sabe? Eu acho que esse é o mais forte que fica nos coletivos. E até o dia 25. E até lá, Fabiola. Esse é o pessoal do Ecomakers contando a sua história, contando a história de São Paulo. Juntos, Danilo Conte, Benito Risse e Clara Massotti. Eles estarão conosco no dia 25 de janeiro. O lugar você já sabe, né? Parque do Ibirapuera, gente. Estaremos lá no Ibira a partir das 8h30 da manhã. Quando eu comecei a fazer os primeiros produtos, as primeiras peças de marcenaria, quando eu concluí, assim, é uma satisfação, assim, quando a gente consegue fazer alguma coisa e a gente sente o resultado disso, assim, as pessoas gostam, a gente se sente feliz, a gente sente harmonia com a gente mesmo, assim. E o que me atraiu muito mais no coletivo foi justamente essa coisa de que você acaba se juntando em torno de valores, né? E aí você tem gente com formações completamente diferentes e que trazem cada um a sua contribuição, todos aprendem e o resultado disso é simplesmente maravilhoso, porque a gente vê como a gente pode realmente